Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Ambrosio e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou estar falando de todas as leituras que eu fiz no mês de outubro, o mês do Halloween. E aí eu até vim tematizada porque eu precisei usar essa minha camiseta do Halloween Horror Nights, que eu fui lá na Universal, tá vendo? Eu adoro essa camiseta. Enfim, vamos focar no que eu vim aqui fazer, que é falar dos livros que eu li. Eu tentei ler bastante livro de terror, suspense, investigação e alguns que talvez provavelmente vão aparecer no Goodreads Choice Awards, tanto de mystery thriller quanto de horror. Horror. E aí, como eu faço é falar do que eu menos gostei para o que eu mais gostei desse mês. E aí eu já vou começar falando de um que eu acabei abandonando. Não porque eu achei ele ruim, é só porque eu estava extremamente entediada e aí não estava me cativando. E aí eu pensei, ao invés de não prestar atenção e dar uma nota meio qualquer coisa para esse livro que tem algumas temáticas legais, eu vou abandonar. Talvez no futuro eu pegue ele para ler. Que é The Eyes Are the Best Part, da Monica King. É um lançamento deste ano, lá da gringa, e ele tá muito popular, o pessoal tá falando muito dele, tem muita gente do Booktube e das Bookredes gostando desse livro, e aí ele fala um pouco de uma menina que passa por alguns momentos meio traumáticos, assim, que uma jovem geralmente passa, o pai indo embora, a mãe agindo meio estranha, encontrando um outro cara pra casar, só que esse cara é meio bostinho. E aí ela começa a consumir óleos. Eu acho que eu não consegui chegar no momento do livro em que ela começa mais a fazer isso e é mais explicado ou não explicado. É só que tava tão chato os monólogos dela e ela falando da mãe e ela reclamando do novo namorado da mãe e blá blá blá, que aí eu abandonei. Aí a gente já vem para um livro que eu não gostei, né? O livro que eu menos gostei esse mês, que é Horror Movie, do Paul Tremblay. Eu acho que ele já deve ter tido algum livro que lançou aqui no Brasil. Se tiver, eu vou colocar aqui as edições em português dos livros anteriores dele. E assim, este daqui é para ser, né, mais um tipo de história em que você acompanha uma gravação, algum filme que ficou meio que assombrado, que tem uma história meio bizarra, que tem desenvolvimentos conectados a este filme, e aí coisas estranhas acontecem no presente. E aí, mais especificadamente, nesse daqui é um filme que acabou nunca nem sendo lançado, mas aí com o tempo ele foi criando uma legião de fãs, e aí por causa deles, eles decidiram fazer um revival, tipo, refazer ele e tal. Gente, que livro chato, que livro inútil. Inútil, nada acontece feijoada e, tipo, nada é explicado. E tudo bem que alguns terrores não são para serem explicados tudo. É só que nada faz sentido, parece que não tem enredo, não tem nada acontecendo. É só, coisa estranha, outra coisa estranha. É muito chato, o personagem é inútil. E aí tem uma reviravolta no final que vem do nada, assim, ó, cai de paraquedas e você fica assim, hã? Não funciona, achei um lixo e honestamente eu tô vendo muita gente falando mal desse livro. Tanto que ele nem tem a nota mínima pra conseguir entrar no Goodreads Choice Awards, que é 3.5. Ele nem tem isso, ele tá tipo no 3.40. Eu, na minha opinião, acho que você poderia se desinteressar e buscar outros com essa temática que funcionam melhor, porque isso aqui eu achei uma perda de tempo. Um outro livro que eu saí decepcionada, não gostei muito, é outro que eu li achando que vai entrar no Goodreads Choice Awards, que é um mistério novo da mesma autora de O Casamento Imperfeito, o Casal Perfeito, que é o da Geneva Rose, e aí esse novo livro é Home is Where the Bodies Are. E fala sobre três irmãos que nunca se deram bem, e aí agora no presente se dão pior ainda. E aí tem o desfalecimento da mãe. O pai ele já tinha sumido há muito tempo atrás e ninguém acha que ele sumiu porque ele fugiu, porque ele foi comprar cigarro. E aí a mãe, né, desfaleceu, aí todos voltam para aquela lá e tem que resolver algumas coisas, né, fazer o funeral dela e tal. E aí eles começam a descobrir algumas coisas que aconteceram no passado, alguns segredos que o pai e a mãe escondiam. Cara, eu acho que ele tenta ser um drama familiar, lidar com essas emoções pesadas, mas ela não é boa. Essa autora, eu não acho ela boa. A escrita é muito chinfrim. Todo esse mistério aqui desse livro, eu achei muito.
iniciante, só que assim, ele tenta cavar um pouco pra não ser superficial, mas ele não consegue, então ele fica meio aqui, ó, assim, sabe? Ele passa muito a vibe daqueles thrillers iniciantes que você quer ler, é fácil de ler e acontece várias coisas, você tá curiosa, mas que não desenvolve muita coisa e é meio, né, para quem lê bastante suspense, como eu, por exemplo. E aí o próximo, que foi um Três Estrelas, é outro também que eu li porque eu acho que vai entrar no Goodreads e era um suspense, só que ele é esquecível. É assim, ele não tem tantas coisas que me irritaram quanto o anterior, só que ele é muito inútil. Então ficou aqui, ó, estacionado. Eu nem falei ainda qual que é o livro, né? Que é The Return of Ellie Black, da Amy Cuddy. E é sobre uma jovem que reaparece depois de quase 2 anos, assim, que ela, né, sumiu. Só que ela tá agindo um pouco estranho, ela não consegue confiar totalmente na polícia e parece que ela tá escondendo alguma coisa. Ah, pulável. Ok, veio esses assim aleatórios em inglês que talvez não muita gente conheça, mas eu também li Drácula, porque um pessoal que eu faço leitura conjunta decidiu ler, né? Eles votaram por ele. Aí eu falei, nossa, não, legal, finalmente eu vou ler um clássico do terror, mas eu dei 3 estrelas. É assim, eu já não esperava amar, favoritar, porque é um livro sobre vampiros. E eu não gosto de livros sobre vampiros. É muito raro eu gostar de algum livro que tenha vampiros no meio, assim. É muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Mas enfim, e não é o que a maioria das pessoas acha que é, né? A gente sempre espera que vai ser sobre alguma coisa, mas só que nunca é o que realmente é esse livro, que é tipo um aglomerado de cartas de pessoas que acabam se envolvendo com o Conde Drácula, que é o nosso vilão, né, desse livro. A Carol de hoje em dia não consegue ler um livro desses e passar pano pra tanta, mas tanta misoginia que tem nessa porcaria. Nossa senhora, nossa, eu me irritei fortemente com todas as escolhas narrativas desse autor querido. E não só misoginia, mas só que esse daqui, eu acho que é um grande retrato de xenofobia. Porque, assim, o Conde Drácula é um imigrante que quer ir para Londres porque ele ouve falar muito bem dessa cidade, que é uma cidade promissora, que todo mundo ama, que as melhores pessoas estão lá. E aí ele quer se mudar para lá, só que ele não é aceito. Tudo bem que nesse livro aqui ele é um vampiro que quer matar, que quer desviver pessoas e sugar o sangue delas e blá 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 blá. Mas assim, todas as pessoas, tipo, quando o carinha inicial ele vai pro castelo dele para ajudar ele a se organizar para ir para Londres, ele tá num outro país e aí todas as vezes que ele descreve as pessoas daquele país é num tom meio condescendente, como se eles fossem pouco inteligentes, desprovidos de intelectualidade, sabe? Meio brutos. E aí não vem só nisso, mas vem de várias outras formas. Aí, né, voltando pro papo de mulheres, cara, a personagem que eu mais gostei, que mais tinha potencial, é a mina. Nossa, vai casar perfeitamente pra paulista aqui que fala mina, mano. Enfim, essa mina, ela é muito inteligente, ela ajuda muito na investigação, ela tem insights maravilhosos, ela já solta algumas pitadas de levar em consideração a mulher atual, a mulher do futuro. Ela vai ser diferente, ela vai ter mais voz, umas coisas assim, sabe? Tem umas pitadas, só que aí os caras desse livro, porque a gente tem que acompanhar a cabeça de mais de um homem prepotente que se banca o intelectual, mas que tem 1/3 da inteligência que a única mulher que faz alguma coisa nesse livro tem. E aí eles querem deixar ela de fora porque querem proteger a índole feminina delicada dela, porque ela não vai aguentar todos os terrores que eles têm que passar para enfrentar o Conde Drácula. E cara, por que eles fazem isso e deixam ela isolada, tipo, e não falam tudo pra ela, e não inserem ela nas investigações e em tudo, não colocam todo mundo junto? Ela é, assim, spoilers da história, né, gente? Eu acho que eu tô falando até mais do que eu deveria da história, mas só que vai ter um spoiler aqui.
ela é quase transformada, entendeu? Ela só precisaria desviver para realmente virar uma nova Drácula. Ela foi atacada, ela foi mordida, ela foi quase transformada porque eles quiseram deixar ela de fora. E aí, por dias, eles não percebem que ela tá passando e sofrendo as mesmas coisas que a amiga dela, que foi mordida lá no começo, e aí virou realmente uma vampira, e aí eles tiveram que desviver ela. Passou. Tipo, ela tava dando os mesmos sinais que aquela amiga lá. E eles não percebiam. Ai, ela tá cansada. Ai, ela tá preocupada por eles. Ai, não sei o quê. Gente, vocês são intelectuais? Vocês são os inteligentes ou não? E aí eu também me irrito tendo que acompanhar esses caras meio que se bancam os intelectuais, inteligentes, superiores, sendo que eles são um bando de palerma idiota. Peço perdão, mas é o que eu acho deles. Eu sei que muita gente ama esse livro, mas é que com a cabeça que eu tenho hoje em dia, eu não consegui fechar minha vista, entendeu? Mas assim, já reclamei demais, deixa eu pelo menos falar uma coisa muito boa desse livro, que é a escrita barra ambientação. É uma das melhores ambientações que eu já vi na minha vida, realmente. E eu me peguei marcando alguns momentos, tem vários momentos, né, do plot, mas em alguns momentos isso aqui foi só a ambientação barra descrição de alguma coisa, a forma como ele te insere, né, num momento. E eu não marco muito isso, eu não sou muito de marcar livro, entendeu? Então eu fiquei, uau! Mas é isso, já falei demais de Drácula, vamos para o próximo livro, porque eu ainda tenho mais uns 5 livros para falar. Esse próximo aqui eu dei 3 estrelas e meia, eu gostei bastante, é um lançamento também desse ano, que é um terror, que se chama We Used to Live Here, do Marcus Cleaver. É uma mistura de invasão domiciliar, pessoas desconhecidas presas num ambiente fechado, e Casa Mal Assombrada. É tipo uma mistura desses tópicos, só que modificados de uma forma bem diferente. Eu achei bem única, bem legal. Mas aí no final ele começa a brisar, e aí não me traz nenhuma explicação. E aí eu senti que estava precisando pelo menos um pouquinho mais de explicação para eu abraçar e amar esse livro. Só que assim, todo o resto é muito bom, a escrita boa, os personagens são bem interessantes e tal, é só que o final não funciona para mim, eu precisava de um pouquinho mais, mas é uma experiência muito positiva, eu acho que muita gente vai amar esse livro. Se você achou interessante essa junção de coisas, vai buscar mais, talvez você goste. O próximo livro que eu vou falar, que eu dei 4 estrelas, é Os Gatos do Café da Lua Cheia. Eu já tinha lido tanto o livro Cagadinho das Ideias que eu precisava de algum livro mais relaxante, mas assim, sei muitas coisas para eu acalmar. Eu acho que esse foi o último livro que eu li esse mês, tirando o Drácula, porque o Drácula eu terminei bem no finalzinho. E, gente, assim, é muito fofo, é muito calmo. É sobre um café itinerante que é gerido por gatos. Eles têm a forma física de gatos, ou gatos grandes, ou gatos de tamanho normal, mas na real eles meio que não são. Mas enfim, gatos. E eles que escolhem o que você vai tomar, você não pode escolher nada ou do que você vai comer ou beber lá. E ele aparece para pessoas específicas, assim, e aí eles ajudam você a refletir sobre a sua vida. Eles conversam com você, trazem insights, e também tem muito inserido nesse livro mapas astrais e a análise dos planetas e como eles interferem na nossa vida, no nosso mundo. Eu gosto de conversa assim, eu só não gosto de levar isso como ciência absoluta, mas eu gosto de conversas assim, eu acho que sempre pode agregar um pouco, tanto isso quanto, sei lá, numerologia e tal, sabe? E aí é isso, eu só não dei 5 estrelas porque às vezes eu sentia a interferência de uma cultura asiática que carrega alguns pontos de machismo, sabe? E de desvalorização e desacreditamento da mulher. Não são vários, mas é mais um negócio que acaba me incomodando quando eu leio. Então, eu dei um passinho para trás, mas ao mesmo tempo é uma experiência muito positiva, muito gostosa de se ler. Recomendo. Agora, daqui é 4,5 para 5 estrelas. Eu gostei muito dessas 3 leituras. E aí, o primeiro que eu vou falar é Garotas da Escuridão, da Jess Lowry. Eu não conhecia muito essa autora, mas eu já vi esse livro bastante. Primeiro na sua edição em inglês, e aí depois eu vi que a Dark Side lançou. E aí quase foi uma escolha para o clube de leitura lá que eu estava participando, que no fim escolheu o Drácula. E aí eu fiquei interessada e eu peguei para ler. E eu fiquei muito feliz que eu li. Eu dei 4 estrelas e meia,
quase perfeito, quase. E ele se passa na década de 70, assim, mais ou menos, na época em que os serial killers estavam em alta. Sabe? Aqueles lá que já tiveram séries, filmes, adaptações e blá blá blá. E aí eles se passam numa cidadezinha pequena, e aí nessa cidadezinha tem uma coisa muito única que é vários túneis que se passam por baixo lá da cidade e que conectam praticamente todas as casas, né? Que tem portas para o porão de quase todas as casas. E aí, jovens, meninas, começam a desaparecer. E aí, depois de alguns dias ou de algum tempo, são encontradas desfalecidas. Só que essa cidade, ela não quer saber a verdade. E aí, tem uma frase desse livro que eu acho que explica bastante a ideia maior desse livro. Eu li em inglês, então a frase que eu vou estar falando, ela estava em inglês. Eu guardei ela em inglês, mas eu vou estar fazendo tradução livre. Na nossa vizinhança, o problema não estava na pessoa que cometia o erro, estava na pessoa que reconhecia a verdade. E é meio que essa a ideia do livro. Uma cidade pequena, na época em que serial killers estavam à solta, que escondem diversos segredos e que porque as pessoas que cometeram esses erros são pessoas que importam para eles, homens no caso, né, de grande poder, todo mundo fecha o olho, ninguém quer admitir a verdade, ninguém quer reconhecer a verdade, e que qualquer um que vocalizasse essa verdade ia ser julgado, ia ser considerado como um culpado. São conversas muito interessantes sobre diferentes tipos de mulheres e como todas elas são desacreditadas, são desvalorizadas. E a escrita dessa mulher é incrível. Eu fiquei chocada com a qualidade, com como ela me tocou. Maravilhoso. Amei demais. Penúltimo livro dessa lista, um dos que eu mais gostei desse mês, foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu não sabia se eu ia gostar ou não dos livros dela, mas eu sempre tive muita vontade. E aí, como entrou lá na promoção da Amazon, eu comprei acho que 2 livros dela por R$ 18 cada. E eu entrei em depressão lendo esse livro. Ou melhor, eu entrei em depressão no momento em que eu terminei este livro. Meu Deus, quase todas essas histórias aqui foram um soco no meu estômago, extremamente reais, mas extremamente triste, dilacerada. Nossa Senhora, eu só não dei 5 estrelas porque teve umas 2 ou 3 histórias que não se conectaram comigo. Achei que poderiam ser diferentes, eu não consegui captar a ideia. Mas deixa eu explicar um pouquinho desse livrinho aqui, para quem não leu, né? É meio que uma junção de pequenas histórias de vidas brasileiras, só que mais focado nas vidas das periferias, de gente pobre, de gente negra. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que até gente em situação de rua tem história aqui. E cara, isso aqui eu sinto que deveria ser uma leitura obrigatória para o ensino médio no Brasil. É muito importante o retrato que ela faz aqui nesse livro dessas vidas de lugares geralmente tão distantes da nossa realidade, mas que não deixam de ser uma realidade muito real e cruel do nosso país. Então, ó, fica a recomendação. Eu acho que você consegue abrir muito a sua cabeça quando você lê um livro como esse. É maravilhoso. E aí, para terminar, o único livro que eu dei 5 estrelas esse mês foi O Jardim das Borboletas, da Dot Hutchinson. Gente do céu. Don't touch, it's art. Eu acho que depois de quase 2 meses sem encontrar um outro livro 5 estrelas que é o favorito, eu fiquei extremamente impactada por esse livro. Eu honestamente não esperava muito por esse livro, porque eu achei que talvez fosse ser outro livro superficial sobre temáticas assim, mas eu me surpreendi positivamente. Nossa, mas eu me surpreendi muito, 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 muito. A escrita dessa autora é muito boa. Ela funcionou muito comigo, mexeu muito comigo. Nossa, eu acho que eu grifei umas 50 coisas desse livro. E assim, o retrato que ela faz das mulheres, ou melhor, das jovens,
maravilhoso. Eu vi tanto uma escrita empática, delicada e complexa sobre as mulheres que eu fiquei assim, eu acho que esse livro foi escrito por uma mulher, deixa eu pesquisar. Aí eu fui ver e aí sim, realmente tinha sido uma mulher que escreveu e não um cara. Porque eu tava, não sei por que eu tava na cabeça que era outro livro tipo O Colecionador do John Fowles. Aí eu achei que era um homem que tinha escrito, não sei por quê, mas enfim. Esse livro é sobre um cara que coleciona borboletas. Só que na realidade, esse cara é um abusador, maluco, filho do cara que rapta mulheres, ou melhor, jovens, porque ele precisa que elas tenham pelo menos 16 anos, mas quando elas atingem uma certa idade, elas já não servem mais para ele. Então, tem que estar aqui, ó, ele tem que achar as suas vítimas aqui no período antes de fazer 18. E aí ele mantém elas em cativeiro num tipo de estufa, um tipo de jardim especial e transforma elas em borboletas. E isso é dito já no começo, não é exatamente um spoiler, mas a forma que ele transforma elas em borboletas é ele faz uma tatuagem gigante nas costas delas de alguma asa de alguma borboleta que ele acha que se enquadra com essa menina. E ele faz isso há anos. Tipo, ele tá há quase 30 anos fazendo isso e ele não é pego, entendeu? E ele não só, ai, fez tatuagem nas meninas e prendeu elas lá e aí cuida delas no cativeiro. Não, ele ele faz tudo e mais um pouco que ele pode com essas meninas. E aí assim, o livro na real ele se passa quando uma dessas sobreviventes tá conversando com a polícia e contando toda a história, não só dela, mas também das mulheres desse lugar e de como que eles conseguiram sair de lá. E é extremamente doloroso, pesado. Tem um momento que ela revela o que acontece com as mulheres que chegam na idade limite. E, gente, é 1000 vezes mais triste, pesado, bizarro. Mexeu muito comigo, eu fiquei extremamente brava. Eu não vou falar o que acontece, né, no livro inteiro, nem como que termina. Mas eu só posso dizer que eu acabei chorando de felicidade no final, porque eu fiquei muito emocionada com o desfecho de algumas coisas e fiquei muito feliz para essa personagem principal, digamos assim. Então, esse livro vai ser uma recomendação que eu vou fazer sempre, mas só que para um público que esteja disposto e que tenha uma cabeça forte o suficiente para ler sobre traumas desse tipo, porque é extremamente pesado. Só que é tão lindo a forma como ela conta tudo e como as mulheres são representadas aqui que eu acho uma experiência muito válida. É uma experiência pesada, devastadora, mas que te trará muitas recompensas no futuro. E aí as minhas leituras de outubro foram essas, li bastante coisa meio meia boca, mas também tive a oportunidade de ler tanta coisa boa. Eu estou extremamente feliz com as leituras. Você já leu algum desses livros? Coloca aqui nos comentários se você já conhecia algum desses, se você tem interesse ou se você ficou interessada depois de eu te falar. Não se esquece de se inscrever nesse canal se você não for inscrito, porque eu tenho opiniões sérias e gosto de trazer algumas temáticas interessantes para serem refletidas, mas ao mesmo tempo eu não sou uma pessoa séria, então eu vou estar sempre zoando, sendo sarcástica, assim, entendeu? Então vai ser uma mistura muito boa nesse meu canal, pelo menos eu acho que vai ser. E ativa o sininho. Não esquece de deixar o like, por favor, vai fazer muita diferença para mim que tá começando. E é isso, gente. Ah, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, eu também compartilho bastante coisa lá, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.